E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Quem é que estuda geopolítica? Não é população, não é um negócio que você aprende na escola, não é uma coisa comum. Quem são? É a alta esfera de poder. No Brasil, quem estudou geopolítica? São todos os caras que pensaram o Estado brasileiro. Quem que nós estamos falando? Os grandes geopolíticos são militares, são pessoas estadistas, são pessoas que pensaram a visão estratégica do todo do Brasil e do mundo. E isso é no mundo inteiro. E as teorias geopolíticas são as que movem os movimentos estratégicos de todos esses países. Então, assim, os russos são mega estudiosos de geopolítica. E eles não dão um passo sem fazer isso. Os americanos também. As grandes nações que estão nos jogos de poder mais avançado, elas estão todas olhando para as teorias dos geopolíticos. A China. Todos. Porque eles estão pensando assim, pô, qual é o tabuleiro que eu estou jogando? Quais são as coisas mais fundamentais? Qual é esse conhecimento mais inacessível, que fala da raiz, da coisa mais básica e da coisa mais emergencial? Porque a geopolítica, ela reduz, né, em algum momento as coisas para a situação mais caótica. Qual a situação mais caótica? O que você precisa para viver? Entendi. Eu preciso de terra, eu preciso de água, eu preciso de alimento. Como é que eu chego nesse alimento? Eu preciso ter um acesso. Ah, não. Tem um mar, um oceano gigante, eu não tenho barco, eu não chego lá. Então eu preciso ter madeira para construir barco. Entendeu? As coisas bem primárias do processo. A gente pode falar que o que era o pensamento para uma pequena tribo vai ser o mesmo pensamento de sobrevivência para uma nação. Isso. A tribo bem precisava... rudimentar. Bem rudimentar, as coisas mais básicas. Por isso que a geopolítica às vezes é deixada de lado. Você fala assim, não é possível que você está me dizendo que esse fator básico ainda é um fator. Como assim não é um fator? Pô, se é. Cara, falta comida no mundo, falta água, a gente tem problema com o meio ambiente. Superpopulação. A gente tem problema com recurso natural. É tudo do básico que está faltando. A gente demora 12 horas para viajar de avião daqui do Brasil para a Europa ou para os Estados Unidos. Entendeu? As coisas mudaram um pouco. Houveram mudanças, né? Falo isso primeira vez que eu venho aqui, o pessoal deve assistir. Quem não assistiu, assistam. Sim. O nosso primeiro vídeo, que acho que é Geopolítica do Mundo. Nem sei qual era o título, mas... O segundo foi sobre guerra da Ucrânia. Isso, o segundo só a Ucrânia, que eu também explico o conflito pela ótica da geopolítica. Exato. E o terceiro foi uma reunião de 3 pessoas falando sobre geopolítica. Isso, verdade. E aí, então, o que acontece? Qual que é a analogia que eu gosto de usar, né? Falando dos países. Imagina uma corrida, vai ser dada a largada, e aí tem todos os países aqui, um do lado do outro. E cada país vai sair do seu ponto de partida. Qual é o seu ponto de partida? O seu espaço, o seu lugar, o seu território. E o que você tem nesse território? Que ferramentas que te deram? E essa corrida, não sai todo mundo do mesmo lugar. Porque cada lugar tem uma característica e uma vantagem. Então, imagina assim, essa corrida começou e os países ao longo do tempo vão melhorando as suas ferramentas. Eu costumo brincar, né? Foi dar a largada, os Estados Unidos saiu de moto. Tá. E a gente saiu correndo descalço, o Brasil. Literalmente. Porque as pessoas não têm noção disso. A gente acha que nós temos uma geografia abençoada, que a nossa... Sempre escutei isso. A gente tem de tudo, não tem terremoto, não tem vulcão. E esse é um problema. Essa noção que nós temos é um problema porque a gente não respeita e não presta atenção na geografia como deveria. E os maiores entraves do Brasil e as maiores oportunidades estão no meio ambiente, estão no contexto, estão na geografia. Meio ambiente como um todo, né? Assim, o espaço que a gente vive. Então, foi dada a largada. E aí cada um está de um jeito. Hoje, o Brasil está de moto, mas os Estados Unidos está de nave espacial. Exato. Basicamente isso. Para a gente chegar na nave espacial ou até passar os outros que estão na nossa frente, nós temos que considerar esses obstáculos naturais, esses obstáculos geográficos. Então, a minha mensagem aqui não se revoltem, não se apeguem ao detalhe da coisa, mas olhem com uma nova informação. Eu não estou dizendo que esse é o único fator. Não tem um olhar de vira-lata e também não tem um olhar ufanista. Isso, as fanático. coisas são como são. Isso. Vamos trazer um olhar de uma coisa que poucas vezes se ouviu falar, porém
é muito importante, porque é bem básico e todos os outros países respeitam isso muito mais do que a gente. Isso tá acima de ideologia, tá acima de... Totalmente. Claro, né? Todo pensamento humano tem filtros ideológicos. Você tem geopolíticos que olhavam, um deles determinista, que é o Hatzel, que era um alemão, ele olhava para a geopolítica como um organismo vivo. E ele dizia que os estados, então, eram organismos vivos. E, como um organismo vivo, o que determina quem você é? O seu DNA, a sua biologia, não o seu entorno, não a sua educação, não a sua influência. Essa discussão existe em outra área, até na área do meu livro, que é a inteligência do carisma. Inteligência, a discussão sobre inteligência é isso. A inteligência é algo inato, que vem do seu DNA biológico, ou ele é algo que você adquire tendo uma boa educação, tendo uma cultura X ou Y, sendo criado de tal forma. A psicometria, o campo da psicologia que estuda isso, diz que é inato, que é DNA, é biológico. Ah, é? Porque os testes que eles fazem de QI, eles falam que as questões não alteram, outras questões, outros fatores da sua vida não alteram. Eles conseguem medir, eles falam que é uma questão genética, pai e filho e tal. Claro que existe um monte de outras pessoas, outros campos da psicologia, que falam, não, imagina, não é só isso. Tem outros fatores até mais importantes e tem outros tipos de inteligência que não é o QI. Mas, enfim, é só para mostrar que tem ideologia, porque vai ter gente que vai botar a ênfase na geopolítica, assim, não vai colocar tanta ênfase em algumas coisas e outros vão. O Hatzel, como eu estava falando, ele colocou a ênfase nesse elemento de ser um ser vivo. Então, os países são seres vivos. O que é um ser vivo? Ele cresce, ele se reproduz. Qual que é a teoria dele? Um Estado precisa ganhar mais espaço. Precisa ser expansionista. Precisa crescer. Aí você tem outro geopolítico que põe a ênfase na força e no poder da terra, do continente. E aí tem um outro, que é um americano, que é o Mahan, ele fala assim, o que vale é a água. Tipo, o território aquático, a potência marítima é quem vai dominar o mundo. E o outro vai dizer, a potência terrestre, a potência continental é que vai dominar o mundo. Então, tem vertentes diferentes. Você pode até chamar isso de, vertentes ideológicas dentro da geopolítica. Mas você, por exemplo, hoje, quando for falar da geopolítica do Brasil, você vai escolher uma dessas linhas? Eu vou trazer várias. Ou vai trazer várias? Várias. Porque vai ter gente que vai dizer que o Brasil é uma força continental. E outros vão dizer que o Brasil é uma potência marítima. E aí? É uma potência marítima ou continental? Eu vou trazer esses elementos. O Brasil tem que expandir fronteira ou não? A história do Brasil expandiu fronteira ou não? Expandiu território? Se comportou como o Hatzel queria. Porque nós expandimos o território muito. A gente não era desse tamanho. E nós fomos crescendo, então a gente se comportou do jeito que ele preveu que um Estado se comporta. Nesse sentido, ok. E aí tem todos os geopolíticos brasileiros que, aliás, isso é um ponto interessante. Pouca gente sabe disso. Mas nós temos escola, né? Uma escola geopolítica de pensadores brasileiros muito sólidos, Vilela. Caras assim que... muito sérios, que escreveram coisas muito incríveis. Não é todos os países do mundo que você tem pensadores próprios de geopolítica que permite, por exemplo, você fazer uma explicação e um pensamento para onde o país deveria ir, para onde ele está e o que ele quer.